Vamos entender hoje, ou procurar entender, qual é a teoria do divisor de tensão. O divisor de tensão se aplica apenas a resistores associados em série, como nós temos aqui. Que nós temos um resistor ligado após o outro sem derivação, ou seja, a corrente IAB que percorre os resistores R1, R2 até Rn é a mesma. Sendo assim, nós podemos substituir esta associação de resistores pelo seu equivalente. E como nós já vimos aqui, o equivalente de uma associação em série de resistores é a soma dos resistores da associação. Substituindo os resistores pela sua soma e redesenhando o circuito e no lugar dos resistores posicionando o resistor equivalente, pela lei de Ohm nós conseguimos calcular a corrente IAB. A corrente que flui de A para B será a tensão da fonte dividido pelo valor da resistência equivalente. E substituindo a resistência equivalente pela soma dos resistores da associação, então nós obteremos esta relação aqui. A corrente IAB será a tensão da fonte dividido pela soma das resistências equivalentes. Assim, nós poderemos, tendo calculado a corrente IAB, determinar a tensão no resistor R1, porque no resistor R1 eu já conheço o valor da resistência R1 e terei calculado o valor da corrente IAB. Aplico a lei de Ohm, VR1, R1 vezes IAB. Mas IAB pode ser substituído por esta fórmula aqui, a tensão da fonte dividido pela soma dos resistores. E aí, então, nós teremos esta relação aqui. Nesta relação aqui está o fundamento do enunciado dos divisores de tensão. A tensão sobre o resistor 1 será a tensão da fonte vezes o resistor de interesse, que é o resistor 1, dividido pela soma dos resistores da associação. Por conseguinte, a tensão no resistor 2 será a tensão da fonte vezes o resistor 2 dividido pela soma dos resistores da associação. Percebam que esta parcela aqui é a mesma parcela em azul da fórmula de cima. De forma que, por extensão, eu posso concluir que o VR3 vai ser esta parcela V sobre R1 mais R2 mais Rn vezes R3. E, finalmente, que a tensão no resistor Rn será a tensão da fonte vezes o resistor Rn dividido pela soma dos resistores. Novamente, esta parcela aqui se repete. Então, fazendo assim um enunciado para esta questão do divisor de tensão, é o seguinte: em uma associação em série de resistores, eu determino a tensão em um resistor qualquer da associação, multiplicando a tensão da fonte pelo resistor de interesse e dividindo este produto pela soma dos resistores da associação. Então, eu consigo de maneira fácil calcular as tensões em cada um dos resistores da associação, sem precisar, por exemplo, calcular a corrente. Então, vamos fazer um exemplo numérico para esclarecer bem esta questão. Então, dado o circuito abaixo, determine o valor das tensões em cada um dos resistores, usando o método do divisor de tensão, e também determine a corrente I. Então, aqui nós temos um circuito. Vejam, esses resistores a todos aqui estão em série, porque a corrente não tem outro caminho a não ser seguir pela associação de resistores. É um circuito com uma malha só. A corrente que sai da fonte de 35 volts pelo mais vai percorrer o resistor de 500 ohms, depois o de 1 kΩ, depois o de 700 ohms, depois o de
0,3 km, depois o 3,5 km e volta para a fonte, fica circulando aqui. Então é a mesma corrente que passa em todas as resistências, portanto, não há outra possibilidade a não ser afirmar que esta associação é uma associação em série. Para nós calcularmos as tensões em cada um dos resistores, é recomendável identificarmos esses resistores. Então vamos chamar o resistor de 500 ohms de R1 com a sua respectiva queda de tensão. Vejam que a corrente vai sair da fonte e subir no resistor de 500 ohms de baixo para cima. Então a polaridade da tensão fica ao mais por onde a corrente entra no resistor. O resistor R2 também terá associado a si uma diferença de potencial entre seus terminais de V2, o resistor R3 V3, o resistor R4 V4 e o resistor R5 V5. Então agora a nossa tarefa é descobrir os valores de V1, V2, V3, V4 e V5 e no final de tudo descobrir a corrente I. Então, pela regrinha, como é que é? A tensão no resistor V1 é a tensão da fonte, que está aqui, vezes o resistor R1, vezes 500, dividido pela soma dos resistores da associação. Aí, se nós fizermos a continha, vamos ver que sobre o resistor V1, ou sobre o resistor R1, nós teremos 2,917 volts. Calcular a tensão sobre o resistor R2 é o mesmo procedimento. Reparem, é a tensão da fonte vezes o resistor R2, que é 1 kΩ ou 1000 ohms, dividido pela soma dos resistores, que está aqui, e que se nós somarmos, vai resultar em 6.000. Então, para cada resistor, a continha é praticamente a mesma. É a tensão da fonte vezes o resistor onde eu quero saber a tensão, dividido pela soma das resistências. Neste caso aqui vai dar 5,833 volts. Na tensão no resistor R3, então vai ser 35 vezes o valor do resistor R3, que é 700 dividido por 6.000, que vai dar 4,083 volts. No resistor R4, vamos ter a tensão da fonte 35 volts, vezes 300, porque 0,3 kΩ é 300 ohms, dividido por 6.000, que vai dar 1,75 volts. E no resistor R5, nós teremos a tensão da fonte vezes o valor da resistência de interesse, 3.500, dividido pela soma das resistências, o que vai dar 20,417 volts. Percebam que nós temos aqui o valor da tensão nas resistências proporcional ao valor de cada resistência. Então, na associação em série, quanto maior o valor do resistor, maior o valor da tensão sobre ele. Então, o maior resistor que nós temos aqui é o resistor R5, que vale 3.500 ohms. Percebam que de todas as diferenças de potencial, a maior fica sobre o resistor R5, que é o V5, que vai dar 20,417 volts. Uma outra situação interessante é que nós sabemos que na associação em série, a soma das tensões sobre as resistências obrigatoriamente terá que ser igual à tensão da fonte. Então, nós podemos fazer a prova se nós calculamos corretamente. Basta fazer essa equação aqui. A tensão da fonte tem que ser igual à tensão sobre o resistor 1, mais a tensão sobre o resistor 2, mais a tensão sobre o resistor 3, mais a tensão sobre o resistor 4, mais a tensão sobre o resistor 5. Então, se nós fizermos essa soma, somando o V1 mais o V2, mais o V3, mais o V4, mais o V5, que está aqui, esta soma toda aqui, tem que dar 35 volts. E se vocês somarem, vocês vão descobrir que é realmente 35 volts. E eu falei que também iríamos calcular a corrente. Eu vou deixar este cálculo para vocês. Na verdade, a corrente é aplicar a lei de Ohm. A corrente, então, seria o quê? 35 volts, que é a tensão da fonte, dividido pela resistência equivalente.
que é 6.000 ohms. Então, a corrente será 35 dividido por 6.000. Então, terminamos aqui. Espero que vocês agora pratiquem mais exercícios sobre divisores de tensão ou sobre divisores de tensão. Muito obrigado.